E aí, gente boa, bom dia, bom dia. Eu quero compartilhar com vocês hoje a história de José. José do Egito, você já conhece a história dele, né? E a história dele começa lá em Gênesis, no capítulo 37. Deus dá em sonho uma visão para José de algo que iria acontecer no futuro. E você pode ler esse sonho lá em Gênesis, no capítulo 37, a partir do versículo 6. Ele diz assim: Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Isso causou uma ciumeira terrível. Terrível. Os irmãos de José, ao se depararem com esse sonho, e eles já interpretaram esse sonho que não precisou nem de um profeta para interpretar. Eles viram ali os números, então eles já conseguiram identificar ali, que eles estariam sobre o governo, sujeitos a José. Eles não aceitaram isso de jeito nenhum. E mais na frente ele vai ainda reforçar mais uma coisa, no versículo 9. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E quando ele falou isso, aí pronto. Aí que o pessoal realmente começou a ficar furioso, porque eles entenderam que ele realmente estava falando dos irmãos e, para piorar, do seu pai e da sua mãe. Ou seja, todos estando sujeitos ao filho mais novo, a José. Até então, que também tinha ali o Benjamim. Mas o que é interessante desse texto é que José, ele teve esse sonho, mas Deus não mandou José contar esse sonho para ninguém. Ele teve o sonho e qual era o papel de José? Ficar quieto. O papel de José era ficar quieto, mas ele preferiu falar, e isso despertou grande ciúme no meio da sua família. Resultado: os irmãos chamam ele para caçar, e quando vão caçar ele, eles pegam José, vende José, e depois que vende José, chegam para o seu pai e falam para ele que um animal o devorou. Agora você vê a reação de Jacó quando ele fica sabendo dessa história. Ele começa a se lamentar, E José, então, vendido, ele chega ao Egito. Chegando no Egito, diz a Bíblia que havia uma graça na vida de José, que José simplesmente, ele parece que aceitou a situação e ele olha para frente. E ele se torna uma pessoa de confiança de Potifar, que era um dos primeiros ali do palácio. Só que a esposa de Potifar, muito esperta e muito maliciosa, ela tenta seduzir José. E aí José, ele não aceita a sedução da esposa de Potifar. Ela então segura pela roupa dele e ela começa a gritar dizendo que ele estava tentando agarrá-la. Potifar então manda jogar José no calabouço. Prende ele e diz a Bíblia que ele foi tão especial ali na prisão que o carcereiro coloca ele como o primeiro dali. E ele então passa a ter um cargo de confiança ali naquele lugar. Então Deus, ele dá a oportunidade de José finalmente colher tudo aquilo que ele estava plantando. José então, ele passa a interpretar um sonho de Faraó que nenhum sábio estava conseguindo interpretar.
E ele fala lá das vacas magras, das vacas gordas, né? E então, Faraó, por ele ter acertado e por José ter sido um jovem que não se abalou com o passado dele, coloca ele como segundo governador do Egito. E José, aquele que era um escravo vendido, se torna o segundo governador do Egito. E aquele sonho que ele teve lá atrás, quando ele era criança, esse sonho, então se cumpriu. E os irmãos dele e o pai dele também foram para lá e ele passou a cuidar deles, né? E uma das frases mais interessantes da vida de José é que ele fala assim para os irmãos: vós bem que tentaste o mal contra mim, mas o Senhor tornou esse mal em bem, como se vê nos dias de hoje. Eu sustentarei a vós e a vossos filhos. E José teve 2 filhos, Manassés e Efraim, que significa esquecimento e prosperidade. O que dá a entender é que José esqueceu das coisas do passado e focou no futuro. Então, José não ficou preso, amargurado. Muito pelo contrário, José liberou o perdão. Olha o coração de José. José liberou o perdão. José não ficou preso às coisas do passado. Ele aceitou o presente, confiou em Deus, o Deus do pai dele, de Abraão, Isaac e Jacó. Coisas que ele aprendeu lá atrás, quando era garoto, criança, e ele não esqueceu. Foi fiel até o fim e Deus os abençoou. Olha que maravilha. Deus o abençoou. Colocou ele como segundo governador do Egito. Isso não é maravilhoso? Mas para que ele alcançasse isso, ele teve que vencer a rejeição. Ele teve que vencer o não. Ele teve que vencer todas aquelas etapas da vida que fizeram ele sofrer. E ele venceu. Ele venceu o preconceito, ele venceu o ciúme, ele venceu a rejeição, ele venceu o desprezo, porque ele confiava num Deus. Essa é a diferença. Quando você confia em Deus, não tem ninguém neste mundo que possa fazer abalar a sua fé. Quando você confia em Deus, pode os irmãos te rejeitarem. Pode uma esposa de Potifar ir lá e falar mal contra você. Pode um carcereiro até te esquecer. Mas se você é fiel a Deus, na hora certa ele vai abrir a porta. Na hora certa ele vai te dar a bênção. Na hora certa ele vai fazer o milagre. Na hora certa ele vai transformar o mal em bem. Então é só crer. Paulo fala o seguinte: uma coisa eu faço e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Então o que José fez? Ele esqueceu das coisas do passado. E esse é o conselho que eu dou para você. Esqueça as coisas do passado. Você não vai trazer ela de volta. Aquela pessoa que fez o mal contra você, contra a sua família, lança isso no mar do esquecimento. Brota do teu coração o perdão. Brota do teu coração o amor. Seja como José, seja como Paulo, seja como Jesus. Seja um filho de Deus, um pacificador, alguém que ama, alguém que perdoa. Creia no teu futuro, porque o teu futuro pertence ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não adianta ficar chorando as mágoas do passado, porque o passado você não vai poder trazer de volta. Olha daqui para frente. Olha o futuro. Olha o que te aguarda. Olha o que te espera. Olha o que você pode alcançar. Olha o que Deus tem para você. Olha o que Deus tem preparado para você. Deus tem planos para você. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ande no caminho de Deus. Faça a vontade de Deus. Ser fiel a Deus. E Ele, no tempo certo, vai fazer brotar um fruto
na tua vida. E esse fruto é para a vida eterna e vai ser brotado na estação própria. Fique na paz.